com o nosso RIC Notícias Dia nessa sexta-feira, 17 de junho de 2022. A gente vai falar agora sobre economia e a sua renda, ouvinte. Isso porque tem levantamento do IBGE que concluiu o seguinte: as famílias aqui do Paraná estão ganhando menos. Na verdade, talvez nem precisasse de um levantamento do IBGE, né, Riva, para concluir isso. Mas enfim, segundo a pesquisa aí, o rendimento por mês caiu 12,5%, isso de 2019 para 2021, passou de R$ 1.746 para R$ 1.529, é o menor valor entre os estados do Sul, e aí obviamente considera a inflação do período. Então, sobre esse assunto a gente vai conversar hoje com o economista Jackson Bittencourt. Jackson, obrigada por nos atender aí sexta-feira pós-feriado, viu, por estar trabalhando, conversando com a gente aqui. Primeiro, obrigada. E segundo, além da inflação, tem alguma explicação que a gente possa dar para essa queda de renda aqui em relação às famílias paranaenses? Bom dia para você. Bom, em primeiro lugar, bom dia para vocês, bom dia a todos. Estamos aqui no pós-feriado trabalhando. Hoje eu aplico prova ainda, então vamos em frente que as coisas estão funcionando bem. Olha só, a pandemia, sem dúvida, é um dos grandes vilões. Houve muita demissão. Então, se a gente pegar o ano de 2020, os saldos, a gente está olhando a pesquisa do IBGE, mas eu gosto de olhar também uma pesquisa que é divulgada pelo Ministério da Economia, a Secretaria do Trabalho, que são os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego. Pegar o ano de 2020, isso ficou negativo quase que o ano inteiro no Brasil, no Paraná. Foi um ano muito difícil, Pensa, você vê o comércio fechando porta, serviços fechando porta por bastante tempo, voltava e fechava de novo. Isso foi gerando muita insegurança pelo lado dos empresários. Então houve muita demissão. O que acontece hoje? Você está tendo uma retomada, as vacinas estão sendo eficientes, vem reduzindo, é claro, mas você tem uma oferta de mão de obra muito grande, tem muitas pessoas desempregadas, Nossa taxa de desemprego chegou a bater em quase 14%, São 14 milhões de desempregados. Diminuiu, está na casa de 11,5%, mas a gente ainda tem quase 12 milhões de desempregados aqui no Brasil. Mas se você pegar o estado do Paraná, a população do estado do Paraná não chega a 12 milhões de habitantes, para você ver o tamanho do desemprego. E essas pessoas desempregadas, elas não estão fazendo um bico ou fazendo alguma atividade informal. Elas estão literalmente desempregadas. Isso é muito importante a gente ressaltar. Porque quem está fazendo alguma atividade, algum trabalho informal, o IBGE não classifica como desempregado. Então, a pandemia foi um grande vilão. Houve aí uma oferta de mão de obra, de trabalhadores ainda grande. E lembrando que, associado a esse desemprego de 2020 e de 2021 também, novas pessoas entraram ou tentaram entrar no mercado de trabalho no ano de 2020 e 2021. Então não são apenas as pessoas que perderam seus postos de trabalho, são pessoas que querem entrar pela primeira vez também no mercado de trabalho. Então o que acontece? Os salários médios caem, tem muita informalidade computada nisso, o salário informal ele é normalmente mais baixo, e eu comentei dos dados do Ministério da Economia, do CAGED. Olha que interessante esse dado. A gente percebeu que nos últimos 2 anos, a faixa etária acima de 50 anos e principalmente acima de 65 anos são os saldos mais negativos, ou seja, são as pessoas que mais perderam o emprego, segundo o CAGED, no Brasil e aqui no Paraná também. Então, o que aconteceu? A pessoa não se adapta ao home office, a trabalhar em casa, alguns fazem acordo, já está chegando ou já está se aposentando, alguma coisa assim, mas você faz o que agora? Você troca, de certa forma, por uma faixa etária mais jovem, com um salário menor, porque quem está há mais tempo na empresa tem mais bônus, tem aumento salarial do sindicato, etc., já tem um salário maior. Quando você troca pessoas mais velhas por pessoas mais novas, o rendimento também acaba sendo menor, Então a gente tem aí uma piora, em especial para as classes de rendimento mais baixos. Essas classes, elas estão sofrendo assim, um empobrecimento muito grande nesses últimos 2 anos. Agora, Jackson, como é que a gente vai resolver isso? Porque existe o mantra, emprego e renda, emprego e renda. Como a gente pode resolver isso de médio, curto prazo muito difícil, mas de médio a longo prazo, como é que a gente pode restabelecer a renda do brasileiro e fazer com que esses desocupados aí que já beiram os 12 milhões, já tivemos 5 milhões no Brasil, que volte esse número a cair, a gerar emprego mesmo para as pessoas? Bom, sem dúvida, excelente observação e é importante a gente pensar nisso.
Como é que uma economia ela gera emprego? Né? Ela gera emprego a partir do crescimento econômico. Não tem alternativa. A gente precisa ter crescimento econômico para ter investimentos, né? Esses novos investimentos automaticamente passam a gerar mais crescimento econômico e ofertas de emprego tendem a retornar. Então, você muito bem falou, no curto prazo é difícil, né? A gente ainda tem uma inflação elevada, a inflação parece que agora em maio, né, deu uma desacelerada, os preços ainda sobem, mas com menos intensidade, e isso é importante porque novos investimentos dependem muito do resultado da inflação. É muito difícil você perceber que um empresário vai investir, abrir uma empresa, abrir uma nova empresa, uma filial, seja o que for, ampliar a produção, num cenário inflacionário, onde ele não vai conseguir mensurar seus resultados. A inflação, ela deixa todo mundo, digamos assim, meio cego, né? A pessoa perde a noção do valor das coisas, fica difícil mensurar resultados com uma inflação. Então, enquadrando a inflação nesse curto prazo, como você colocou, temos eleições, isso também deixa a classe empresarial, em especial, com a expectativa um pouco, vamos ver quem é que vai ganhar, vamos ver como é que vai ser, Bolsonaro sendo reeleito, quais são as propostas que ele vai colocar em prática, ou outros candidatos que estão chegando, se ganharem, que propostas eles vão colocar, e eu não tenho dúvida que uma das principais propostas é exatamente essa, a questão do desemprego, né? Como combater o desemprego. O combate ao desemprego está dado, né? A gente precisa voltar a crescer, a gente precisa de uma política para crescimento econômico, precisamos de uma política industrial, precisamos, a gente há muito tempo não discute mais isso no governo brasileiro, faz tempo que a gente não tem uma política voltada para indústria, para complexidade industrial, para a questão de exportação, inovação e principalmente a questão ambiental. Uma política industrial hoje bem desenhada, ela vem com questões ambiental, para reduzir o impacto ambiental. As economias avançadas fazem isso. E não é porque hoje a gente tem um governo com um viés mais liberal que você não faz política industrial. Política industrial independe de ideologia política, né? Ela é fundamental, em especial porque a indústria, ela puxa, ela é a locomotiva, ela aumenta comércio, ela aumenta serviços, por isso ela tem essa dinâmica muito forte para gerar mais empregos. Então a gente precisa ver nos discursos dos nossos políticos candidatos essa questão de como voltar a crescer. Se a gente pegar, só para a gente ter uma ideia bem rápida, de 2015, faz 7, 8 anos, que a gente não tem um crescimento expressivo. Cresce 1%, 1,2%, 0 alguma coisa, a gente não conseguiu mais retomar um ritmo de crescimento econômico. Mas uma vez estável, né, definido as eleições, a gente tem um cenário externo não muito agradável também. Está aí Estados Unidos subindo o juro, o conflito na Ucrânia, né, já passou de 100 dias, a gente até esqueceu já desse conflito, ele ainda existe, ele ainda vai incomodar, porque a gente não consegue ver fim. Então, a gente tem um cenário nebuloso, mas as expectativas para médio prazo, ano que vem, digamos assim, são positivas para todos, né? O mundo inteiro perdeu com os 2 anos da pandemia e todo mundo quer recuperar isso. O crescimento econômico do país pode não ser expressivo, ser pequenininho ano a ano, mas a gente tem um dado hoje de crescimento expressivo que é a inadimplência, que bateu um recorde aí, né? 66 milhões de brasileiros em abril, é um dado que saiu hoje da Serasa. E o que dá pra gente entender a partir da sua fala é que ao curto prazo, quer dizer, imediatamente mesmo, a gente vai ter que se virar com o que tem para o dia, até que venham eleições e essas definições futuras. É isso, né, Jackson? As famílias do Paraná vão ter que realmente se virar nos 30 e apertar o cinto e tentar eleger prioridades e fontes de renda. É bem isso, é se virar nos 30, literalmente. Tem que fazer o quê? Né? Reajustar o rendimento com os gastos, né? Inflação elevada, rendimento mais baixo. Tem que chamar as famílias que têm mais membros, né? Chamar as pessoas para sentar e dizer, olha, a gente vai ter que cortar isso, vai ter que diminuir ali, tem que fazer um ajuste temporário até recuperar. Mas o ajuste é fundamental, por quê? Porque as pessoas que não estão fazendo esse ajuste, elas estão entrando no Serasa. Elas não estão... Eu vi reportagem com pessoas com 4, 5 cartões de crédito para poder ir no supermercado. Não consegue vencer, é uma questão de tempo, esses cartões já estão todos estourados, estão no Serasa. Então, assim, qual é o problema de você ir para o Serasa? É que daí trava completamente o teu poder de compra. Você não vai conseguir comprar nem material escolar para os seus filhos, não vai conseguir mais ir ao mercado a crédito. Então, dificulta mais ainda, né? Então, a saída é essa, né? É o crescimento econômico e, claro, tem muito mais do que isso. A gente tem algumas coisas que a gente poderia ficar a manhã toda aqui conversando, né? Por exemplo, nós
nossa produtividade é muito baixa. A gente precisa de mais investimentos em educação. A gente precisa fazer essa revolução que a gente não fez ainda, a revolução da produtividade do trabalho. A gente produz muito aquém daquilo que poderia produzir, né? Em média, a gente chega a produzir 20% do que um trabalhador americano, do que um trabalhador coreano produz. A diferença é muito grande. Agora, John, pra gente finalizar, nos países industrializados, a gente chega numa média aí da indústria de PIB nacional de 30% a 35%. No Brasil, ela gira de 15% a 25%, desacelera num ano, dá uma acelerada em outro. Como é que a gente faz mesmo pra indústria voltar a ser essa locomotiva, essa força motriz, Jackson? Olha, a indústria, como eu mencionei, ela é um carro-chefe, mas hoje o setor terciário, serviços em especial, é o setor assim que mais gera emprego e que mais gera renda, consequentemente mais PIB. Se você pegar as economias avançadas, quase 80% do PIB dessas economias vem do terciário. Mas claro, esse terciário, esses serviços, eles têm muito a ver com a produção industrial, né? Então assim, nós exportamos commodity e acabamos importando bens manufaturados. Por exemplo, a gente exporta couro para a China e importa calçados. O que a gente está fazendo? A gente está jogando o valor adicionado da produção para o outro país fazer. A gente está fazendo o básico e isso faz os salários diminuírem também. O exportador pode estar ganhando com isso, o exportador de grãos, o exportador de minério, o exportador de carnes, ele pode estar ganhando, mas os salários não, né? Por que os salários não ganham? Porque a gente produz produtos e exportamos de baixo valor adicionado, de baixo valor agregado, e a gente importa esses produtos depois, né? Então assim, a gente precisa reverter isso. A gente precisa passar a produzir, passar a dar densidade ao que a gente explora aqui no nosso país, né? Grãos, couro, que são os poucos exemplos que eu citei. A gente precisa desenvolver a produção aqui no nosso país. E, consequentemente, o setor de serviços vai avançar junto, né? Então, é uma tendência você ter menos trabalhadores na indústria? Porque ela também está automatizando, né? A indústria 4.0, hoje, cuja Alemanha é uma referência, é um exemplo de menos pessoas trabalhando diretamente na indústria. Mas os serviços crescem muito, por exemplo, o software. Essas indústrias, para automatizar, elas precisam de software, elas precisam de desenvolvimento de projeto de engenharia, etc. Então, a gente precisa focar nessa perspectiva, numa indústria 4.0, numa indústria inovadora e de exportação, mas não exportar commodity, como eu já mencionei, né? Manufaturar o produto aqui e começar a participar do mercado internacional de forma mais expressiva, começar a participar mais intensamente das cadeias produtivas globais, principalmente agora que elas foram afetadas com a pandemia, abre espaço para a gente poder entrar. Mas aí vai depender muito de uma política, dos nossos empresários também, né? Tem que ter a vontade empresarial para fazer essa revolução. E governos facilitarem o jogo, né? Ditarem a regra e facilitarem o máximo que for possível, com essa burocracia toda. É muito difícil investir no nosso país. Mas tem um movimento interessante aí, tem muito dinheiro que estava indo para a China, que está começando a vir para o Brasil. Tomara que a gente recupere essa confiança do investidor. Investiu, gera emprego, gera renda. Muito obrigado, senhor Jackson Bittencourt, economista, conversando com a gente nessa ponte de feriado, pulando cedo da cama, mas faz parte para continuar garantido emprego e renda, né? Bom, um abraço. Isso aí. Valeu, um abraço, pessoal. Aí, 10h43. Muito bem, a gente vai falar com os ouvintes. E teve um ouvinte aqui muito espirituoso que falou o seguinte: se o Ciro ganhar, ele tira esse povo do Serasa. Tá lembrando ali aquela proposta de 2018.